E legal também que um cliente trouxe que não estava frio, né? A mãe foi falar boa noite para a criança, aos 5, 6 anos, e aí ela achou estranho, porque ela estava coberta com edredom, né? Falou, né? E foi, então, conversando com a criança e tal. Enfim, ela estava de camisolinha e estava sem calcinha. E a mãe, porque ela teve uma educação sexual mais travada, a mãe deu uma paralisada e foi, né, conversar com o pai. E aí eles, né, trouxeram para a sessão e eu trabalhei com eles, mas como que é? Como é que vocês dormem em casa? Né? Eu durmo sem cueca e eu durmo com um short e eu durmo de camisola e com calcinha. Tá, então é o jeito que para você isso é confortável? Ok. E como seria pensar que ela está descobrindo isso? Se ela gosta de dormir com calcinha, se ela gosta de dormir sem calcinha, se ela está fazendo igual ao pai ou se ela está fazendo igual à mãe, de uma forma natural, gente, porque do jeito que também a gente aborda, a gente pode castrar, pode traumatizar o nosso filho sexualmente depois, com o parceiro vai ficar muito mais difícil. Então, nessa fase, como a gente aborda, como a gente trata isso, vai refletir no futuro numa relação sexual com o parceiro. Então, é muito importante esse acolhimento, esse olhar para a gente. Então, se você não tem estrutura, então você vai falar com o seu marido, ou o contrário. Bom, aí, então, foi trabalhado para ser dito de uma forma natural. Mas e se ela estivesse masturbando? E se ela estivesse se masturbando? Qual que é o problema? Ela está se acariciando, ela está se conhecendo, né? Eu estava assistindo até uma série que a moça foi se preparar para o casamento, ela já estava com 18 anos, né? E aí a outra falou assim, porque então como que seria, onde o pênis seria introduzido? Ela, como assim? Ela falou assim, mas você tem 2 buraquinhos, a sua vulva tem 2 buracos, um que faz o xixi, um que sai o xixi e o outro que pode entrar o pênis e que sai inclusive a criança. Ela nunca tinha olhado para a própria vulva. Então, a importância da gente conhecer o nosso corpo, até se a gente não tem alguma doença, se a gente não está com uma coceiria, se não tem aparecendo alguma coisa que não, uma verruguinha, alguma coisa que não existia antes. Então, é importantíssimo que você conheça o seu corpo e que o seu filho conheça o próprio corpo. O que é proibido, né? Como a Márcia falou, ele está dentro de casa, está em segurança, isso é a sua intimidade. Então, ele fazer de uma forma, não para mostrar, para compartilhar com todo mundo, mas ali na cama, antes de dormir, tudo bem. Como é que eu lido com o prazer? Né? Como é gostoso deitar e sentir os tecidos, sentir a pele, sentir o corpo. Como é importante eu conseguir desfrutar do meu corpo, né? Parece que é permitido para os homens e para as mulheres não, né? Então, o que é realmente permitido? Né? De quem é o corpo? Né? Quando é que isso é prejudicial? Então, essa é uma boa pergunta. Quando é ruim? Né? Quando que o negócio passa do momento? Quando é feito num momento de frustração, como fuga? Né? Quando é feito constantemente, quando não existe uma outra coisa para ser feita, né? É importante dizer que esse momento, né, que pode iniciar aos 4, 5, 6, com 7 anos, provavelmente isso para e entra no que a gente chama de período de latência. Né? E que vai voltar novamente lá para os 9 anos, 10, 11, depende da criança, né? Onde volta mesmo como uma sexualidade visando o gozo, o orgasmo. Nesse momento, a criança não está buscando um orgasmo, ela está buscando um prazer. Tá? Aquela coceirinha gostosa no ouvido que eu fico coçando, é um prazer, é a carícia. Então, é importante a gente olhar para isso, né? O que é que está acontecendo? Como eu lido com o prazer? E mais do que simplesmente levar para o parceiro, é uma pergunta que você já tem que fazer desde já. Né? Se você não está lidando muito bem com isso, você precisa olhar para isso na sua vida, porque tem alguma coisa que está travada aí.
né? A gente precisa se aprofundar nos prazeres da vida, né? E não simplesmente voltar às coisas antigas, onde o meu corpo não é meu, é do outro, né? Eu não sou responsável pelo meu corpo, o outro que é. Eu nem sei o que me dá prazer, o outro é que sabe, né? Então, a gente está... Que bom que a gente está mudando, né? Que bom que hoje o meu corpo é meu e eu preciso ensinar o meu filho que o corpo é dele, né? E que ele tem todo um conhecimento desse corpo, que ele pode realmente dizer não, né? Principalmente dizer não e dizer sim. E levar um não, e levar um sim, né? Poder lidar com as frustrações e com tudo isso. Então, esse início, né? Nesse momento da pandemia em que eu estou vendo isso diante dos meus próprios olhos, né? Isso poderia estar acontecendo na escola, né? Tem crianças que fazem isso na escola porque acaba a lição, ou porque estão sendo frustradas e não tem nada o que fazer mesmo, né? Mas isso está acontecendo dentro da tua casa e você está vendo. Então, aborda, né? Conversa e começa a olhar para você. Se é um problema para você, começa a olhar para você, é importante. E dentro disso, né, que a Márcia falou muito legal, né, de olhar para você e às vezes, será que não é meio contraditório? Porque já percebeu que tem gente que não castra os filhos, né? Então não pode o alto prazer, mas ao mesmo tempo fala assim, você está namorando? Quem que você está paquerando na escola? Isso a criança 4, 5, né? Ou 9 ou 10. Bom, o que é? Para você, e assim, você já percebeu, já pensou que isso pode ser um peso para a criança? O que é o namoro? Que modelo de namoro que você... Do que você está falando, que você está transmitindo para o seu filho? O que é namoro? A gente pode namorar vários ao mesmo tempo? A gente pode namorar de todos os sexos? Quando a gente namora, o que significa namorar? Daí então eu só posso ficar com aquela pessoa. Eu só posso então conversar com aquela pessoa, porque ou ele vai beijar com 4, 5 anos, né? Então, é isso mesmo que eu estou querendo que meu filho namore? Ou ele está namorando? Não. Então, o que eu passo? O que eu transmito para ele? Filho, você não está namorando. E aí, isso daí também, antes você pensar, com quantos anos eu acho que seria o ideal o meu filho começar a namorar? 10, 11, 12, 13, 15, 18? Com quantos anos? Então, eu vou falar para ele que isso é namoro? Não, filho, isso não é namoro, isso é amizade. E o que é legal de ser amizade? O legal de ser amizade é que a gente pode ter vários amigos. Pode ser amigos, podem ser amigas e podem ser amigos. Então, esse aqui é um amigo meu porque eu gosto de pedalar com ele. Esse é um amigo que eu gosto de jogar bola. Essa aqui é uma amiga que eu gosto de andar de skate. Essa aqui é uma amiga que eu gosto de estudar. Esse é um amigo que eu gosto de brincar de casinha. Quer dizer, eu posso ter vários amigos e ora eu quero brincar com um, ora eu quero brincar com outro. Isso que é o legal de serem melhores amigos e não ser namorado. Porque senão eu namoro hoje um, amanhã eu vou querer, não quero mais, não gosto mais dele, vou gostar do outro. Não, explica para o seu filho o que é namoro, o que é amizade. Deixa claro, criança não namora. Criança não namora. Quem namora, adulto. Namoro é coisa de adulto, não é coisa de criança. Né? Namoro é um relacionamento sério ou aberto atualmente, entre 2, 3, 4 pessoas atualmente, né? Se é um relacionamento aberto, se é um relacionamento fechado, que tipo de relacionamento, como a Cris disse, tem tantas coisas hoje, mas que fique claro, né, que amizade não é namoro, criança não namora. O que implica um namoro? O que é um namoro? O namoro implica beijo na boca, implica intimidade. Né? E aí você passa por uma criança que isso é namoro, não é namoro. Né? E aí fica toda aquela confusão. O que é ficar, o que é namorar, o que é noivar, o que é casar. Hoje está uma confusão, ninguém sabe direito o que é isso. Então que fique claro, eu sou amiga, e aí eu tenho amigas mulheres e amigos homens. Né? Namoro, eu posso até namorar uma mulher, mas eu preciso ter uma atração física. Né? Eu preciso ter uma atração por essa mulher. Precisa ter o beijo, né? Precisa ter o toque, né? De uma forma sexual. Né? Houve uma geração que ficou muito confuso, porque se as meninas andassem de mão dada, dá mão, Cris, estão namorando.
Olha a confusão. Fomos nós que criamos essa confusão. E aí fala assim, não, gosta de mulher. Não, gente, é só amiga mesmo, né? Então, é importante a gente entender o que é namoro, o que é amizade, o que é relacionamento, e criança não namora, ponto. Muito legal isso, né? Porque às vezes a gente fala uma coisa e é tão automático e não pensa na carga, no peso que isso pode transmitir para a criança, né? E aí dentro disso, né? Então, mas como tem alguns filhos também, né? Que falam assim, então agora, menino, agora eu estou namorando a mamãe. Não, filho, você é meu filho e não meu namorado, né? E às vezes eles até falam, porque eu quero beijar na boca, né? Que é essa busca do prazer, né? Essa coisa de ver nos filmes, nas novelas. E tem um prazer, sim, né? Isso é outra coisa, gente. Quando, como que você quer criar o seu filho sexualmente? Que ele seja livre, que ele seja independente, que ele se respeite e que ele tenha um sexo que dê prazer. Só que daí quando está assistindo um filminho e que começa a beijar, muda de canal, muda de assunto, não pode ver isso, né? Eu não trato com naturalidade. Sim, é natural. Então, os casais, quando são adultos, eles se beijam, eles transam, né? É um prazer diferente. Por isso a diferença de melhor amigo e de casal, de namorado, né, Márcia? Respeitem, eu vou dar uma dica, tá? É uma dica que eu gosto. Respeitem as idades que o governo estabelece, tá? 18 anos para bebê, filme de 12, filme de 14, filme proibidos para isso. Dá uma olhadinha, isso não é feito aleatoriamente, tá? Isso não é uma censura. Isso é geralmente um estudo, né? Uma decisão que foi tomada, né? Por que não pode beber antes dos 18 anos? Porque não sabe medir consequência, porque não tem responsabilidade suficiente. Mas o meu filho tem. Tem não, gente, não tem não. Ele tem 18 anos mesmo, tá? Ele tem 15 mesmo, ele tem 13 mesmo. Respeitem isso. A gente fala, eles estão muito adiantados. Não é bem assim, gente. Não é bem assim, tá? Respeitem isso. Respondam as perguntas dos seus filhos. Se vocês têm vergonha... Nossa, no meu tempo, filho... Ai, que vergonha. Mas vamos falar, porque no meu tempo eu não pude falar sobre isso. E não fujam dos assuntos. Dentro disso de falar para o filho, gente, sempre respeita a idade e respeita o quanto ele quer saber. Né? A gente conta muito da tal da piadinha, né? Da mãe cozinhando, né? Então estava lá o pai cozinhando, né? E lá na pia, e aí a menina estava lá na mesa, e aí, pai, o que é virgem? E aí ele, meu Deus do céu, o que eu vou falar agora? Que essa minha filha, eu não estava esperando por isso. Olha assim para a mulher, os dois desesperados. Não, então, porque virgem é quando ainda não transou. Pai, mas e extra virgem? Era o azeite que estava na mão da garota. Então, assim, quer dizer, olha para o seu filho, vê o que é que ele está olhando. Que legal, que pergunta interessante. Onde você viu isso? Tá, ok. E aí responde, não fica dando aula, gente. Então só responde aquilo. Então, virgem, né? O que é virgem? É uma boa pergunta. Vamos ver, a gente pode ver na internet, daí então você vai ver antes, né? Porque pode ser que você descubra coisas que você não queira mostrar ainda para o seu filho. Você pode mostrar um livro, você pode simplesmente falar. Então, virgem é quando ainda não teve uma relação sexual. Aí, pai, mas o que é relação sexual? Aí você vai entrando no assunto. Mas se ela também, relação sexual, se também já foi suficiente, foi suficiente. Entendeu? Então não fale, não bombardeie, só vai seguindo o fluxo conforme o seu filho vai te falando, vai te orientando. Só que você tem que parar, você tem que olhar, né? Você tem que estar junto com ele. Eu estava aqui, a Cris estava falando e eu estava pensando, né, sobre livros, sobre filmes, né? Olha que desafio, né? Você mostrar o corpo do seu filho para o seu filho, né? Olhar o corpo dele junto com você. Olha aqui, né? Então, olha, tem o pênis, e aí tem essa pelinha, e olha, tem o saquinho, né? E aí tem isso, aí tem o ânus. Olha que coisa interessante para você, se ele mostrar interesse, não vai fazer isso assim, né? Mas se ele mostrar esse interesse, se ele está... Por que não conversar com ele, mostrar para ele, né? Às vezes a gente pega uma figura externa para mostrar e não é igual, é diferente,
né? Torto para um lado, torto para o outro, ou a vulva não é igual, não são iguais, cada um tem uma, né? E que bom que se ele puder olhar para o dele e falar que tá, olha só, né? E um dia vai crescer igual o do papai, ou igual a da mamãe, ou igual ou parecida, né? E todas as mulheres têm, todos os homens têm, né? E alguns põem, outros tiram, e não sei, né? Mas se ele conseguir amar o corpo dele como é, isso vai ser tão positivo, né? E aí, gente, não é só olhar para os órgãos genitais, mas olhar mesmo. Olha os seus olhos. Olha como é o seu nariz, olha como é a sua boca, olha como é o seu cabelo, né? E como, sabe, esse olhar amoroso para o próprio corpo que a gente não faz? Né? Não foi feito com a gente quando era pequeno, e agora você pode fazer com o seu filho. Olha que presente maravilhoso, né? Estudar o corpo, o seu corpo. E aí a gente está falando de escola, né? De escola em casa, online, internet. O que é que nós queremos que os nossos filhos aprendam de fato? Quando a Cris fala, vai perder o ano, como é que eu não perco o ano? Né? Como é que eu faço para não perder esse ano? Use esse ano. Então, está em casa, onde é que liga a água dessa casa? Você sabia que tem um lugar que, se fechar, não tem água na casa? Oh! Você sabia que tem um lugar lá que, se você desligar, não vai ter luz em casa? Olha, você sabia que aqui põe óleo no carro? Você sabia que o macaco ele funciona assim? Ó, a gente gira aqui, põe aqui, sobe o pneu, troca assim e tem isso aqui. Olha quanta coisa. Você sabia que o seu corpo é assim? Você sabia que o arroz é durinho e depois que a gente põe na panela, ele cozinha e fica mole? E o ovo, você está com ele mole, você cozinha e ele fica duro? Caraca, que coisa, por que será? Né? Então, olha quanta coisa que a gente pode estar olhando, aprendendo, que é super importante, que tem a ver com curiosidade, criatividade. Ô, Cris, será que isso não aconteceu tudo porque a gente estava criando os filhos que não iam inventar nada, porque só estavam robôs, recebendo, né? Pronto. E agora, então, a gente tem a oportunidade aí de lançar a atividade de volta no mundo. É o que eu falo, nunca, jamais a gente perde um ano, né? De jeito nenhum é considerado perdido, é sempre ganho, né? E aí, até dentro dessa, das diversidades, né? Dos gêneros, né? E aí tem muitos pais que falam assim, mas eu falo que pode homem com homem, mulher com mulher, mas quando eu vejo ali é homem ou é mulher, né? Então, olhar para esse seu filho também, quando o filho pergunta, né? Mamãe, né? Ela fala assim, é um ser humano. Agora, como é que esse ser humano quer ser chamado, quer ser tratado? A gente pode perguntar para ele, você pode perguntar para essa pessoa, né? E tá tudo bem, de uma forma natural. E o outro, ele não se resume, né, em uma identificação sexual, em um desejo sexual por isso ou pelo aquilo, né? Então, é um ser humano que é muito mais do que a escolha ou o desejo sexual dessa pessoa, né? Então, de uma forma natural, pode? Se está acontecendo, é porque pode. Eu acho que mais, não sei se é porque está acontecendo, pode, Cris, talvez leve para um outro pensamento, me levou, mas é bom para ele? É bom para o outro? Então pode. Não é bom para ele? Não é bom para o outro? Então não pode. Né? Então essa questão do amar a si mesmo, o respeito a si mesmo e o respeito ao próximo, é esse lance. É bom? Tá confortável? Ele se sente bem assim? Eu posso ter meu cabelo verde? Tá confortável? É bom para você? Pode. Né? Eu posso pôr um piercing no nariz? Está confortável para você? Não sei, entende? É difícil hoje essa questão do pode ou não pode. Né? É confortável para a sua família? Quais são os seus medos? Né? Então, quando o meu filho ele quer pôr um piercing na sobrancelha, no nariz, eu pergunto, olha, eu tenho medo de você não ser aceito em algum lugar, num trabalho, numa empresa. Ele falou, não quero trabalhar na empresa, eu quero ser surfista. Tá.
Se você conseguir bancar a sua vida assim e fizer essa escolha com tudo que isso significa, ok, né? Eu não sou dona, é interessante, meu filho, temporariamente é meu filho, depois ele é para o mundo, né? Ele vai para o mundo e é bom que ele esteja preparado para esse mundo. Um mundo que vai frustrar, um mundo que tem preconceitos, um mundo que é liberal, mas nem tanto, né? Eu vivo no Brasil, nessa sociedade, em São José do Rio Preto, né? Quem vive numa outra sociedade, numa outra realidade, tem outras coisas. E é importante que meu filho saiba disso, que existem muitas diferenças, né? Então, é como eu lido com tudo isso, mas, acima de tudo, autoestima. Né? Quando a gente fala qual é o segredo, né, da educação, como é que eu gero filhos felizes? Filho feliz tem autoestima, e a autoestima é ligada ao conhecimento de si mesmo, a se conhecer e aceitar quem você é. E os pais têm um papel fundamental nisso, né, de conhecer e aceitar a si mesmo e ao seu filho, do jeitinho que ele é. De você se respeitar e respeitar as diferenças, e uma vez que a gente vive em sociedade, ser construído que existem escolhas e para cada escolha uma consequência. E que você confiar, né, você como pai, você vai mostrar para ele, você vai buscar com ele, você vai instruí-lo, né, a pesquisar. Teve um adolescente, né, que eu atendo, que é maravilhoso, e ele estava querendo colocar um brinco, né? E o que significa colocar um brinco para você? Da onde veio essa sua ideia? Né? O que você está buscando com isso? Né? Porque então é um cara que eu admiro demais e que eu acho super legal, eu acho que combina com o meu estilo, que é transado, que não sei o que e tal, estiloso e tal. Bom, e aí o que ele fez? Ele foi procurar, até na Bíblia, gente, achei maravilhoso. Foi procurar na Bíblia o que significava isso. Ele foi com a mãe, ele foi com o pai, ele foi com pessoas da família que ele achava que eram interessantes, que eram importantes. E aí ele foi buscando e construindo isso com os pais, e de uma forma super coerente, né? E de consequência, de responsabilidade, de amadurecimento, colocou o brinco. Né? E eram coisas que ele jamais imaginaria que o pai fosse aprovar. Então, é uma construção, né? E aí, então, você como pai, a gente não sabe tudo. E a gente também não pode proteger os nossos filhos de tudo. Vou reforçar que é importante que você confie e que o filho, diante das escolhas, tenha as consequências, conforme as próprias idades, né? E que está tudo bem. Mesmo que eu não esteja de acordo, que eu não concorde com você, eu estarei sempre ao seu lado. Então, essa é uma fala fundamental para o seu filho. E eu estou pronto e preparado para escutar qualquer coisa que você tenha para compartilhar, para me contar e para falar comigo, né? A importância de você ser o pai que você é, né? Então, existem pais que são mais liberais, que se o filho fala que vai colocar o brinco, o pai já tem 3. Então, não tem problema nenhum. Ou se ele vai fazer uma tatuagem ou o quê. Então, que tipo de pai você é? Quem é você? Seu filho sabe quem você é e os seus conceitos? Se ele não sabe, precisa saber, né? É preciso que você deixe isso claro. Uma fala muito importante: consequência, tá? O que é consequência? Qual é a diferença de consequência e castigo? Consequência, punição. Consequência, pôr para pensar, né? É completamente diferente, né? Porque castigo, punição vem lá dos escravos, né? Você açoita, você não sabe nem porque você está apanhando, né? Tira o meu direito, né? Eu não sei, está funcionando a câmera ainda? Aquela ali? Tá bom. Fiquei confusa agora. Então, tira o direito. Castigo, punição, acaba com o direito da pessoa e simplesmente corta. A consequência, ela está totalmente ligada ao ato. Então, se eu faço isso, a consequência é essa. Se eu não estudo, minha nota é ruim na escola. E o meu pai e minha mãe não tem nada a ver com isso. Eu vou reprovar de ano. Se eu vou reprovar de ano, né, ou se eu vou precisar deixar de assistir televisão para estudar mais, porque eu preciso estudar mais, isso é consequência, não é castigo, né? É uma consequência daquilo que eu escolho.
né? Se, não sei, eu nem sei se existe mais essas regras de polícia militar não pode ter tatuagem, não sei o que, eu não sei como é que é isso. Mas se você quer ser um policial, se fizer tatuagem, você está fora. É isso. É mais ou menos consequência, né? Né? Então você pensar e construir isso dentro das consequências, né? E isso que você falou, que eu lembrei agora, Márcia, que você tinha falado do espaço da casa, que agora sem me ver se falou, eu lembrei. De ficar um espaço, então, que você agora não vai mais ter, como era antes, que precisa de um espaço para criança, para brincar. Dentro disso também, gente, é legal ter um espaço que essa criança vai montar para ela ficar mais gostoso, mais tranquilo, se ela achar que ela está nervosa, se ela achar que ela está muito agressiva, ou se ela acha que ela está precisando de um espaço, de um momento, né, para ela pode arrumar um cantinho dela na casa, que ali não tem regra de pai e mãe. Que ali, se ela quiser colocar boneca, se ela quiser desenhar, se ela quiser colocar um som, um cheiro, fotos da família, travesseiro, o edredom, ali, aquele cantinho, que daí a família já sabe também que ela, quando ela estiver ali, ela está querendo paz, calma, tranquilidade e relaxar um pouquinho. Também é legal você deixar a criança montar esse espacinho, esse cantinho, para ela ficar tranquila, para ela saber que ali é a paz dela, é a tranquilidade. Desde que você tenha o seu também. Não adianta você querer que seu filho tenha aquilo que você não tem, que você não faz. Ele é até capaz de fazer sem você, mas se você consegue ter o seu espaço, né? Então aqui, quando eu estou aqui, eu estou tranquila, eu vou tomar o meu chazinho, escutar a minha música e eu preciso ficar sozinha nesse momento. É muito possível que o seu filho também queira um espaço desse, e você explica como é o seu espaço, como ele funciona para você, e aí o seu filho pode criar esse espaço dele, né? Que pode ser a cama, se ele quiser não criar nada, só ir para a cama dele e ficar lá olhando vazio, também pode. Nossa, gente, é uma coisa que puxa a outra, e daí a gente lembra de um e lembra do outro. Por isso que é tão gostoso em parceria, né? A gente tentou fazer gravação meio que sozinha, mas nossa, não dá certo. Daí quando a gente vai as duas juntas, parece que a gente vai bem, flui melhor. E enfim, eu estou lembrando de novo daquilo que a Márcia estava falando, de consequências, de castigo, de punição e essa coisa toda, né? Então, sobre a escola, né? Pode ser que a criança seja um pouco mais nova e aí, junto com o pai, vocês vão construir, eu não estou conseguindo estudar porque, filho, eu estou vendo que você não está conseguindo estudar, pode ser que seja porque está ficando muito tempo no celular. E aí, eu te ajudo, então, a tirar esse celular. Então, o pai vai junto com o filho quando o pai vê que o filho não está conseguindo. E pode até ser que o próprio filho, se você cria um filho de autonomia, ele vai buscar essa ajuda com você, né? É isso, gente. A gente está aberto para vocês, então, inscrevam no canal, toquem sino, compartilhem se vocês acharam que foram coisas legais, tragam novos temas, qual que é a sua dor, que solução que você está buscando, algum direcionamento, nós estamos super disponíveis, né? E qualquer pergunta, né, nesse momento, a gente sabe que é importante ser acolhido, ser ouvido, né? E a sua história é a sua história e pode ser que ela tenha coisas únicas, né? E que você queira falar e perguntar para a gente. Pode fazer, a gente está aqui.